Primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Você vai acompanhar a leitura até o verso 21. Diz assim a palavra de Deus: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz nos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma vida e esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus, para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais conquistados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não veio agora, mas crendo, exultais com alegria invisível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça dos outros destinados, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estavam, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado, não para si mesmos, mas para os outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam escutar. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, se a acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiros e perfeitos sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém? Deus, a tua palavra foi lida, ela é perfeita, ela é precisa nos seus propósitos, e nós somos imperfeitos para compreender os seus ensinos, as verdades, as aplicações que ela tem e as direções que ela dá à vida de uma pessoa. Mas o Senhor, pelo teu Espírito, pode nos ajudar. Pode, Deus, intervir na nossa mente, no nosso entendimento, mudar as nossas percepções caídas, inclinadas, para uma direção santa e piedosa. Ó Deus, o nosso meditar na tua palavra seja agradável na tua presença. Nós assim oramos em nome de Cristo. Amém. Eu quero falar com os irmãos hoje sobre o tema Fundamentos da nossa esperança. A autoria da carta, o autor já se identifica, como de costume nas cartas antigas e nas cartas da Escritura, é Pedro, aquele homem que negou a Cristo por 3 vezes, mas ele é o Pedro agora destemido,
Senhor Jesus, ele tem a responsabilidade de ser o líder dos apóstolos. Ele é o pregador lá em Atos 2, do qual em um sermão desse homem, quase 3.000 pessoas são convertidas por Deus. Ele escreve para irmãos que estão sofrendo. Esse é o propósito da carta. Irmãos que estão sendo perseguidos, passando pela dor em razão da sua fé, no mundo pagão, tão pagão quanto o nosso. E ele fala que esses irmãos estão na dispersão, ou seja, eram judeus, cristãos, que estavam fora de Israel. E aqui ele cita alguns pontos, ou algumas cidades que esses irmãos moravam. Essa carta, irmãos, é chamada também cartas circulares, porque ela chegava a determinada igreja, era lida e ia para outra igreja, era lida e assim o ciclo continuava. E o propósito, como eu disse, é que os irmãos sejam edificados pela pregação do Evangelho, pela instrução apostólica e pelo não traz nenhuma doutrina nova. Bem parecido com a carta de Tiago, ele faz rememorar a mente daqueles irmãos a verdade da Escritura. Em momentos de dor, de sofrimento, o que é que nós devemos trazer à nossa memória? É que Deus não falta, sua palavra é santa, é precisa. Como bem disse o profeta Jeremias, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E essa memorização, essa palavra enraizada, alicerçada no nosso coração e alma, ela é um forte alento na hora da tristeza, do perigo, da tentação, da perda, do sofrimento, das dores, doenças, porque a palavra é viva. E Pedro aqui vai apontar 3 fundamentos da nossa esperança. O primeiro é a ressurreição de Cristo. Mas tem algo bem particular nessa carta, que Pedro está falando para trazer consolo e esperança, e o tema geral da carta é a alegria no sofrimento. Mas, para iniciar a sua argumentação, Pedro fala, irmãos, de um Deus que é pleno, de um Deus que é poderoso, e que esse Deus, no conselho da sua Trindade, ele escolheu esses irmãos aqui. Ele diz aqui no verso 2: eleitos segundo a presciência de Deus o Pai, em santificação do Espírito Santo, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, ele quer apresentar que para a igreja que sofre, a igreja que é triunfante, que é vitoriosa, a igreja que é peregrina na terra, ela tem ao seu lado o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele fala que no conselho da Trindade, eles são eleitos de Deus, escolhidos antes da fundação do mundo. E a palavra presciência aqui não deve ser usada como é usada na teologia arminiana. A teologia arminiana diz o seguinte: que Deus viu no futuro quem iria crer no Evangelho e Deus escolhe. Não é assim. Deus elege os seus filhos e no tempo determinado por Ele, debaixo do seu decreto soberano, Deus chama. E isso ocorre antes da fundação do mundo. Isso é tão verdadeiro aqui na carta que o cordeiro que teve o sangue derramado ou aspergido, ele também, irmãos, é morto antes da fundação do mundo, nesse conselho eterno. Verso 19 e 20: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Então, Cristo, no decreto de Deus, ele foi morto antes da fundação do mundo, mas realizado no tempo.
porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então, esse é o Deus que ama os seus eleitos e que os acompanha no momento de sofrimento. A assistência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, isso é revigorante à fé daqueles irmãos e para a nossa também. E aí ele começa então, no verso 3, dizendo assim: exultando, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aqui está o primeiro fundamento da nossa esperança, que é a ressurreição de Cristo. Toda a mensagem cristã, todo o evento da redenção está nesse ato aqui, da encarnação do Filho de Deus, da sua vida, do seu ministério, da sua morte, do seu sepultamento, da sua ressurreição e assunção ou subida aos céus. Aqui, irmãos, é o plano de Deus pelo qual os seus eleitos são renovados e renascidos. E aqui está o grande triunfo nosso, que é a ressurreição de Jesus dentre os mortos. É um fundamento, por quê? Porque é uma alicerce, traz base, traz esperança que nem mesmo a morte pode deter Cristo, e a morte não é mais um mal que nós tememos, porque nós vamos ressuscitar um dia. Pedro afirma que Deus nos gerou para uma nova vida, segundo a sua muita misericórdia, e ele fala de uma herança incorruptível, sem mácula, verso 4, inacessível, reservada no céu para os outros. Isso é consolo, irmãos. Saber que os eleitos de Deus, os seus filhos, têm uma herança incalculável, incomparável, tanto no presente e maior ainda no futuro, em razão da obra do Filho de Deus que foi morto na cruz. É uma doutrina nova para aqueles irmãos? Não é, porque eles ouviram isso aqui várias vezes, também da boca de Pedro, como pastor deles. Isso é novo para nós? Não é, porque nós não sabemos dessa verdade. Então, Jesus é o único Salvador, Jesus é a esperança, e acreditar no Cristo ressurreto diz que nós somos uma comunidade de fé e uma esperança verdadeira. E foi para a novidade de vida, para o renascimento de um povo morto em pecado, que Jesus morreu na cruz. A confiança do verdadeiro crente vez por outra é abalada. Nós sofremos, temos perdas, nós temos frustrações, nós perdemos o ânimo, talvez dentro da igreja, em casa tem muita dificuldade, tem coisas no trabalho, é um misto de coisas, irmãos, que nos sacode, que nos quebra muitas vezes, mas não tira de nós essas convicções de que Deus, em seu Filho, nos amou com grande misericórdia, com profunda compaixão, e mudou a nossa trajetória de morte e trouxe vida. E, irmãos, e foi para essa novidade de vida para que os cristãos tenham esperança. Porque quando os cristãos perdem a esperança, eles já não têm mais fé. E quando a fé já não existe, não tem mais amor. É uma tríade, né? Fé, esperança e amor, elas estão juntas. E essa é a confiança do verdadeiro discípulo de Cristo. A esperança revigora e dá perseverança até o fim. A ressurreição de Jesus dos mortos é o fundamento da esperança dos cristãos. E ela também é a garantia da nossa ressurreição. Nós não vamos ficar detidos ou retidos para sempre
na sepultura, nós iremos ressuscitar como o nosso Senhor ressuscitou. Então, tem algo mais revigorante para alguém que está sofrendo, uma comunidade da igreja, esses irmãos aqui, do que saber que o fundamento da sua esperança é o Cristo vivo, é o Deus eterno. E crer na ressurreição de Jesus, irmãos, é um triunfo. E traz algumas garantias. Como eu já disse, a nossa ressurreição, onde o nosso corpo que estará, porque nós vamos morrer, né? Se Cristo não voltar antes, nós vamos viver esse estado. O nosso corpo será separado dele mesmo, porque a nossa alma será separada do corpo, a parte imaterial será separada da parte material, e depois seremos unidos de novo na volta de Jesus. Então isso nos dá esperança, que aquele corpo que desce a sepultura, que volta à sua origem ao pó, que sofre a corrupção natural da própria morte, ele vai ser renovado. E a Bíblia fala de um corpo de glória. Então isso é esperança para nós. É esperança para os nossos irmãos que morreram no passado, para os nossos parentes. Isso, irmãos, é algo de muita convicção para nós. E além do mais, a nova vida com todos os benefícios que Cristo prometeu e a esperança de um futuro glorioso. Então esse é o primeiro fundamento. O segundo fundamento da nossa esperança é o dom da fé salvadora. Esse é o alicerce da nossa esperança. É uma confiança total em Deus. E ele fala aqui no verso 5. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O objetivo de Pedro é animar os irmãos, mas não é aquele ânimo, não é aquela questão emotiva, mas ele quer fortalecer a fé daqueles irmãos, quer fortalecer toda a vida daquela comunidade. E ele fala de uma fé que é viva, que ela vai se manifestar no último tempo. O que isso significa? É que a nossa salvação será completada ou completa na vinda de Jesus. E ele fala de que essa herança ela será dada na vinda do Senhor Jesus. E aí ele conclama: nisto exultais, embora no presente, verso 6, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. O que é que ele recomenda? Olhem, irmãos, orem, façam jejuns, façam uma campanha. Ele não dá essas recomendações também agora, mas ele diz assim: nisto exultais. Então vocês precisam do coração de vocês ter esse sentimento de exultação, que é maior do que a alegria, é um júbilo, irmãos. E aí ele continua, verso 7: para que uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurada por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ele convoca aqueles irmãos a exultar e a se alegrar, porque o nosso Salvador é vitorioso, ele é triunfante sobre a morte, sobre o mal, e ele conclama aqueles irmãos a viver dessa forma. O verso 8: a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Como Pedro não pode expressar a alegria da volta, da recompensa que será dada aos filhos de Deus, aos discípulos de Jesus, quando ele vier, ele usa a expressão alegria indizível. Isso é exultar. Isso é o fundamento da nossa fé. E ele diz assim: olha, a fé de vocês ela é apurada, assim
como o ouro. Nós somos amoldados durante a nossa peregrinação na terra. Nós somos depurados, como faz com a prata e com o ouro. Para quê? Para que as impurezas do ouro e da prata eles saiam com fogo. E ele está dizendo assim: os sofrimentos que vocês passam, as dificuldades, as tribulações ou as lutas, servem também como depurador para confirmar que a fé de vocês é verdadeira. Por quê? Porque quem não é cristão, irmãos, está em Mateus 13. Quem não é cristão, no primeiro momento, na primeira crise, ele vai embora. É aquela semente que nasce depois, as raízes são poucas e ela morre. Então, uma fé experimentada é muito mais preciosa do que o ouro. E aqui ele faz um comparativo. O metal mais precioso, mais cobiçado, mais durável é o ouro. E ele está dizendo que entre as virtudes cristãs, a fé é a maior. E essa fé não é uma virtude humana, mas é um dom de Deus. E é por isso que ela é chamada de fé salvadora. Verso 5 ainda: que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O verso 9: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então vocês entendem que a fé salvadora é muito maior do que crenças, é muito maior do que superstições, ela é muito mais sublime, muito maior do que crendices. A fé salvadora, ela está alicerçada em Jesus e na sua obra. E é esse o fundamento da igreja. Uma fé viva e uma fé alicerçada em Jesus. Como eu disse, em ambos, na fé e no ouro, há uma depuração, há uma separação para quê? Para que apareça ou se descubra o brilho do ouro e a grandeza da fé. E essa fé, irmãos, ela nunca está sozinha. Ela é acompanhada de um profundo amor a Jesus Cristo. Com respeito à fé não é uma crença popular. A fé não é uma virtude que você nasce. Porque ninguém nasce com fé. Ninguém. Porque nós nascemos incrédulos, nós nascemos caídos, nós nascemos portadores das inclinações contra Deus e rebeldes, fugitivos de Deus. A fé é um dom de Deus. E todos aqueles a quem tem a capacidade de crer, uma ação operada pelo Espírito Santo, eles são direcionados para o objeto maior da fé, que é Jesus. Esse é o fundamento da nossa esperança, uma fé salvadora. E os crentes não serão frustrados. Terceiro fundamento da nossa esperança, a revelação das boas novas. Verso 13: por isso, surgindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Só o Evangelho tem poder para mudar uma pessoa, suas percepções, mudar seu coração, mudar a dureza da sua vida. E o cristianismo bíblico é diferente das religiões, porque ele aponta justamente para Jesus. E aqui Pedro está falando do Evangelho das Boas Novas. E essas boas novas é fundamento da nossa fé, porque são boas notícias ao mundo caído. E ninguém fica desapontado quando conhece o Deus da esperança. Ninguém fica frustrado quando conhece o Evangelho. Mas no verso 12, na verdade no verso 11, Pedro anima aqueles irmãos dizendo: olha, os profetas do passado, eles anunciaram sobre Jesus. E ele está dizendo assim: por que os profetas
E ele está dizendo assim: os profetas que viveram antes de vocês, eles falaram, verso 11, na parte B, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Ele está dizendo assim: vocês hoje são testemunhas de que as profecias dos verdadeiros profetas foram cumpridas na pessoa de Jesus. E vocês são as pessoas que sabem dessas boas notícias. E é tão grandioso esse evangelho que os seres celestiais, eles desejam ouvir. Verso 12: a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o evangelho, coisas essas que os anjos andelam escutar. Esse versículo, irmãos, ele é muito usado para dizer assim: olha, o evangelho é algo grandioso, porque até os anjos desejaram pregar o evangelho. Não, o texto não está falando disso. Ele está dizendo que as verdades do evangelho, os anúncios do evangelho ditos pela igreja, ditos pelos profetas, é algo tão grandioso que os anjos anelam, anelar é desejar, eles desejam ouvir. Essa palavra, ela tem uma ideia interessante. É como se alguém falasse de baixo e alguém que está lá no alto para escutar. A ideia é essa. Os anjos ouvem as grandezas reveladas no evangelho pela pregação da igreja. Então, eles ouvem, eles desejam o nosso. Por quê? Porque os anjos não são oniscientes. Eles não são todos poderosos, né? O anjo não é todo poderoso. Então, essa ideia de que os anjos quiseram pregar o evangelho e Deus deixou para os homens, não é nesse texto, nenhum outro da escritura é esse tipo de interpretação. Então, é tão grandioso que os seres celestiais param para ouvir, e ele é o fundamento da nossa esperança. E a boa nova quer dizer o seguinte: que o evangelho é novo para nós todos os dias. É uma boa notícia ao mundo sem esperança. E aí ele vai, no verso 13, argumentar o seguinte: vocês precisam seguir o entendimento. A ideia de alguém que põe uma cinta na cintura, ou um cinto. Vocês precisam firmar o entendimento de vocês nesta verdade do Evangelho, nas boas novas e revelação de Jesus Cristo. Vocês se amarrem a Jesus, têm uma vida íntegra, obedecendo o verso 14, sendo santos como o mandamento de Deus, como Deus se expressou no passado, sendo padrão para Israel e sendo padrão para a igreja. Verso 16: sede santos porque eu sou santo. E vocês se alegrem, porque o Cordeiro foi entregue em nosso lugar, sem defeito. Verso 19: sem mácula. Para quê? Para demonstrar e cumprir os propósitos de Deus, quando o seu filho é morto na cruz e tem o sangue derramado. Isso é o Evangelho, e isso traz fundamento para nós, isso traz esperança. Então, se você está desanimado, você está triste, irmão e irmã, ou está até na igreja, mas mesmo assim está perdido, não sabe muito bem o que quer, está na igreja há muito tempo, mas nada aquece o seu coração. Olha para essa carta de Pedro, olha para irmãos que estão sofrendo, que também perderam o chão algumas vezes. Olha para o conselho da Trindade Santa. Deus escolheu você não para o sofrimento, mas o que você passa de luta, isso serve para que você seja depurado. E essa é a primeira conclusão que eu quero deixar com você aqui hoje. Deus quer que você saiba hoje que nenhuma das dificuldades que você passa como peregrino
Ele escolheu você para isso. Ah, mas Deus escolheu para sofrer? Não. Deus escolheu para que você seja uma pessoa santa. E nesse processo de santificação, uma depuração é preciso. Você tem que ser amoldado ao caráter de Deus. É parte da disciplina purificadora de Deus amoldar você ao caráter de Deus. Seus problemas, como um peregrino aqui nesse mundo, não são resultados absurdos, sem sentido, ou fruto das suas escolhas falíveis e míopes, mas eles estão debaixo do decreto onisciente de Deus. Deus escolheu você para ser parte da comunidade dos eleitos, e Deus vai depurar você. Mas entenda, quando Deus depura, não é trazendo sofrimento, trazendo peso na consciência, ou trazendo doença. Talvez, irmão, é derrubando o seu orgulho, é derrubando a sua empáfia, sua soberba. Isso é uma maneira de Deus purificar você e a mim também, porque nós somos homens caídos, e as irmãs são mulheres caídas que precisam da graça de Deus. Então lembre que você passa esse processo, ele não é surpresa para Deus. Segundo, sua vida como peregrino nessa terra, peregrina, você está envolvido no amor eletivo de Deus o Pai, na obra redentora do Deus Filho e na obra santificadora de Deus Espírito Santo. Verso 2: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito e para a obediência e a expressão do sangue de Jesus. Ok? Então, por meio desse Deus, que tudo é para Ele, por meio dele e dele, você passa por um processo. Terceiro, pense nessa verdade. Se identifique com cristãos que sofrem pelo mundo, que sofrem com o Evangelho. Se identifique com a comunidade da fé, essa comunidade da fé que trabalha, que luta, que ora, que chora, que lamenta, que pede a Deus misericórdia. Seja peregrino, irmão. Seja peregrina, irmão. Amar o seu entendimento às verdades do Evangelho. É isso que Pedro está dizendo. Seja sóbrio, esperar inteiramente na graça, verso 13, que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Pense no futuro, na recompensa de ser santo e santo. O Espírito Santo está santificando você. Que Deus nos ajude, irmãos. Que os fundamentos da nossa esperança sejam a ressurreição de Cristo, a fé salvadora e a revelação das boas novas do Evangelho. Fique de pé. Deus, obrigado pela tua graça, pelo Evangelho, as boas novas que chegam a nós todos os dias pela palavra, pelo testemunho do teu Espírito em nós, agindo em nós e falando ao nosso coração e consciência. Ó Deus, essa comunidade aqui se reúne para ouvir a tua palavra, nós ouvimos e esperamos em Cristo. Que essa mesma palavra que foi anunciada, ela nos molde ao caráter de Jesus. Que Cristo seja, ó Deus, formulado em nosso interior, formado em nosso interior. Que as nossas percepções de mundo sejam diferentes, porque o Deus eterno se envolve, ó Deus, num processo de purificar os eleitos, de amar, de proteger, de estar ao lado deles como peregrinos nesse mundo. E o mesmo Deus há de conservá-los íntegros até que Cristo volte. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, pela grandeza do Evangelho de Jesus Cristo. Ajuda os meus irmãos
Eu sei, ó Deus, que eles passam por momentos em que eles não compartilham com ninguém, somente com o Senhor. E o Senhor que sonda a mente e coração, os ajuda a lidar com as dificuldades, com os anseios, com Deus, as demandas do dia a dia, a ter esperança mesmo no mundo caído, mesmo, ó Deus, que projeções apontem coisas que nós não esperamos, mas possamos confiar no Senhor acima de qualquer projeção humana, de qualquer perspectiva dos homens. Oh Deus, obrigado por isso. Aqui nós estamos orando em nome de Jesus. E assim, irmãos, receber a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o nosso Redentor, o amor de Deus do Pai, a companhia consoladora do Espírito Santo, seja sobre vós, eleitos de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Os envelopes estão ali no porta-envelopes. Caso o seu não esteja lá, ele será trazido durante a semana, porque não deu tempo de imprimir, tá? Mas os novos estão aí. O outro aviso é da escola dominical, que nós vamos ter a EBF no dia 18, no sábado, e os irmãos que irão trazer seus filhos, ou trazer sobrinhos ou amigos, faça a inscrição. Tem uma folha aqui para preencher, saber quem são os pais, os dados, alguma coisa que a criança não coma, ou se necessário uma emergência ligar para os pais. Deus permite que não ocorra isso, mas precisa fazer a inscrição. E aí, será de 1 ano até 12 anos esse modelo de EBF, tá? E os irmãos falem com as professoras da equipe a respeito da inscrição. A irmã Daniela, a Juscelene, Lúbia, a Ela e a Elisângela. Tá bom? As coisas estão aqui, os irmãos peguem, preenchem, levem para a criança que você irá trazer no dia 18. Por que a EBF é importante, irmãos? É porque é uma maneira de evangelizar crianças e de alcançar famílias. Então, se você pensa na evangelização de pessoas, pensa numa criança, ora por ela, convide, traga, ou peça o pai para trazer, ou a mãe, tá ok? O terceiro aviso é da minha parte. Temos reunião de oração na terça e estudo bíblico na quinta. Os visitantes que estão aqui, Deus abençoe sua vida, voltem outras vezes. Deus abençoe essa semana de todos.